Seja muito bem-vindo a mais uma oração aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre ser pecador. A Bíblia diz que todos nós pecamos e, sendo assim, todos nós carecemos da glória de Deus. Apesar disso, muitos cristãos são resistentes a perceberem que são pecadores. Nós temos uma tendência muito grande de querer ocultar os nossos erros e ocultar as nossas fragilidades. O apóstolo Paulo, em uma das suas sábias palavras, ele diz que ele encontrou prazer nas suas fraquezas. E ele diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Na sua humildade, ele conseguiu compreender que trazer à tona as suas fraquezas não o enfraquecia, mas o fortalecia, porque Jesus havia dito: os humilhados serão exaltados. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, seja bem-vindo à nossa oração. O texto base da nossa oração está em uma carta do próprio apóstolo Paulo, uma carta para um dos seus discípulos, o seu discípulo chamado Timóteo. Em 1 Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo número 1, versículo número 15, o apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, preste bem atenção, para salvar quem? Para salvar os pecadores. E olha o que Paulo fala aqui agora: dos quais eu sou o principal. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que muitos cristãos o consideram como o maior de todos os apóstolos. O apóstolo Paulo, que ficou incumbido de um grande desafio, que era o de levar o cristianismo para os gentios. Você pode imaginar o tamanho do desafio para Pedro, para João, para Mateus, para Tiago e para os demais apóstolos levarem o evangelho para os judeus. É claro que era muito desafiador. No entanto, o povo de Israel vinha sendo preparado por Deus desde Abraão, ou seja, há 2.500 anos, há 3.000 anos antes de Cristo, Deus já vinha preparando o povo de Israel para receber a Jesus. O povo de Israel já era um povo que cria em somente um Deus, o que já era algo anormal dentre os demais povos. Isso, é lógico, facilitava para que eles pudessem acreditar que Jesus era o Messias. O povo de Israel tinha a Torá, que profetizava a vinda de Cristo. Tanto é verdade que o apóstolo Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve tendo como destinatário os próprios judeus, relatando vários momentos em que a Torá pré-anunciava a vinda de Cristo e demonstra no seu evangelho que a promessa estava se cumprindo com a encarnação do Verbo, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, que agora estava no meio de nós. Agora você imagina para Paulo ter que pregar para povos que acreditavam em diversos deuses, ter que ministrar a palavra para povos politeístas. Esse foi o homem que Deus escolheu, um homem ousado, um homem que antes de ser o Paulo o apóstolo foi Saulo de Tarsis, um fariseu formado aos pés de Gamaliel, um homem de profundo conhecimento da Torá. Esse foi o homem que Deus escolheu para pregar aos gentios. Dentre muitos, Deus o escolheu. E o que Paulo diz? O Senhor Jesus, ele veio para trazer salvação para quem? Aos pecadores. Você quer a salvação do Senhor hoje para a tua vida? Você quer a salvação de Deus hoje para a tua vida? Ele veio trazer salvação somente para os pecadores. E o apóstolo Paulo, então, ele se apresenta: eis aqui o maior de todos os pecadores. Um dia eu fui visitar a igreja de um pastor amigo, e ao chegar um jovem me cumprimentou e falou: boa tarde,
fulano de tal, pecador. Ele falou bem assim para mim. E eu sorri, e eu achei tão bonito o ato de humildade dele. A consciência dele. Não é abraçar uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima que nos coloca na posição de não merecedores, ou de não dignos, né? Eu não sou digno de Deus, não é nada disso. É a posição daquele que tem consciência, eu sou um ser humano falho. Fui gerado no pecado, e no pecado eu estou. E eu preciso todos os dias me olhar no espelho como um pecador e perguntar a Deus qual que é a área da minha vida, qual que é a postura minha, qual que são os pensamentos que eu tenho, o que há em mim que o Senhor precisa purificar no dia de hoje. Essa é a postura de um verdadeiro cristão, não daquele que oculta de Deus os seus pecados. Adão foi aquele que, quando estava no Éden, diante do pecado, quando Deus apareceu, ele optou por se esconder. E a palavra nos diz que ele buscou uma moita e ali ele se ocultou, buscando também ocultar o seu ato, o seu pecado, ao invés de se expor e buscar perdão e a sua conversão ao Senhor nosso Deus. Que hoje seja um dia para você se abrir, para que o Senhor ele possa te limpar. Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis sendo limpos por causa das palavras que eu vos tenho ministrado. Que nós possamos nos abrir também para essa purificação, para essa limpeza, para que possamos a cada dia vivermos o novo de Deus através da santidade de Cristo sendo derramada em nós, através do nosso arrependimento e do nosso pedido de perdão e da nossa mudança de vida dia a dia. Faça comigo esta oração. Só se você for pecador. Ore comigo. Senhor Deus, reconheço que sou um pecador. E se não fosse por Jesus Cristo, eu não seria nada. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus para me trazer salvação. Obrigado porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te envio para um dia maravilhoso no Senhor. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe, compartilhe esta oração, esta mensagem, este tempo com o Senhor, com pessoas queridas. Deus abençoe.